Olá, pessoas! Vamos para mais uma aula, tá bom? Antes de qualquer coisa, né, procure um lugar calmo, silencioso, para vocês conseguirem se concentrar. Pegue o material didático de vocês, o caderno, anotem, façam observações, tá bom? Vamos lá. A aula de hoje, gente, na verdade, é uma revisão, tá? Uma revisão porque a gente já estudou todo o conteúdo que vai cair na prova de vocês, né? A gente estudou 3 capítulos, né? E esses capítulos, eles envolvem conceitos que a gente vai dizer que é de geologia. Como assim geologia? A gente está estudando a Terra, estrutura da Terra, formação do oceano, camadas da Terra, placas tectônicas, né? E geomorfologia, o que é isso? Que nome estranho é esse? Não se preocupe com esse nome estranho, tá bom? Ele só tá falando o quê? Geo é terra, morfo é forma, forma da Terra. Qual é a forma da Terra que a gente está falando? A gente está falando que a Terra é redonda? Não, aqui a gente está fazendo um estudo das formações da Terra, ou seja, do relevo, tá bom? As formações que a Terra pode ter. Então vamos lá. Geologia, o que a gente pode revisar? O que a gente pode falar assim de mais importante da geologia? Ou seja, enfim, né, desses aspectos relacionados à estrutura da Terra, a gente pode lembrar do esfriamento da Terra, né? A gente tem que lembrar que quando a Terra se formou lá no espaço, né, os planetas estavam se formando, a Terra era como se fosse uma grande bola de fogo, né? E ela foi se esfriando. Quando ela foi se esfriando, ela foi formando a crosta terrestre, né? A camadazinha mais superficial, tá bom? Eu até tinha dado um exemplo, né? Imaginem, sei lá, que vocês esquentaram leite para vocês tomarem. Aí vocês pegam o leite ferver, aí depois vocês deixam lá, você esquece o leite. Quando você for lá ver o leite, você vai ver que tem tipo uma capinha, não é? No leite, que é a nata. Essa capinha, gente, é como se fosse o planeta Terra, né? Por quê? Porque quando foi se esfriando, foi criando uma capinha também, que nem lá no leite. Só que essa capinha a gente vai chamar de litosfera, né? Que é a camada onde está a crosta terrestre, né? A crosta terrestre e a crosta oceânica, tá bom? Que é onde a gente está, tá? Formação da atmosfera, vocês têm que lembrar que como ela foi se esfriando, a Terra foi liberando alguns gases, né, que estavam aprisionados dentro dela, enfim, todos esses gases juntos, eles criaram, eles se fundiram, né, e criaram a atmosfera. Quando essa atmosfera foi criada, aí sim foi formados os oceanos, né? Por quê? Porque tinha vários gases, foi acontecendo precipitação, né, ou seja, chuva, muita chuva, e foi formando os oceanos, tá bom? Camadas da Terra, a gente tem que lembrar, né? O núcleo, o manto e crosta terrestre. Mas, claro, a gente pode deixar isso mais detalhado. Núcleo interno, que é sólido, e o externo, que é mais líquido. Aí eu tenho ali o manto, né? Que é a parte que está no meio, que também eu posso chamar de mesosfera, inclusive. Eu vou ter a astenosfera, que é uma parte ali, que é uma transição, tá bom? Já é uma transição. E eu vou ter a litosfera, né? Que é onde vai estar a crosta terrestre, tá bom? Que é a parte da rocha mesmo, né? Que a gente tá em cima. Placas tectônicas e teoria da deriva continental. Vocês lembram que eu disse que as placas tectônicas, elas estão se movimentando o tempo todo, não é? Então é muito importante vocês terem isso em mente, tá bom? Que a gente está em cima das placas tectônicas e elas estão se movimentando. Por que elas se movimentam? Pelo movimento de convecção do magma. O magma, gente, tá fervendo. É como se fosse o leite que tá fervendo. Então, como ele tá fervendo, ele tá fazendo tudo que tá em cima dele se movimentar, tá bom? Por isso que as placas estão se movimentando. E a teoria da deriva continental é uma teoria que dizia o quê? Que se eu pegar todos os continentes e juntar, encaixar aqui como se fosse um quebra-cabeça, eu vou perceber que eles se encaixam. Ou seja, em algum momento, todos eles foram um só continente, que tem o nome de Pangeia, tá bom? Enfim, e os movimentos da placa, que a gente tem que lembrar? Convergente, quando tá uma batendo na outra, convergindo, ó, bateu. Divergente, quando uma tá afastando da outra, e quando afastar vai vir o quê? Vai subir o magma, né? Conservativo, quando eu só tiver uma do lado da outra assim, ó. Uma bater, mas nem vão se confrontar, nem vão se afastar, só vão ficar aí um do lado da outra, tá bom? E as rochas, gente, a gente tem que lembrar das rochas, né? As rochas são formadas a partir do magma. Então, eu vou ter ali a rocha magmática, que é a primeira rocha a ser formada. Assim que eu tenho um magma, ele vai para a superfície, ele se esfria e vai formar uma rocha magmática, que pode ser intrusiva ou extrusiva, né? Ela vai ser intrusiva se ela for formada dentro de outra rocha, tá bom? Se ela arranjar ali um lugar e for formada dentro de outra rocha. E extrusiva se ela tiver contato com a atmosfera, tá bom?
E depois de formada, né, a rocha magmática, ela pode originar duas outras rochas. Ela pode originar as sedimentares, que são formadas a partir de sedimentos. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma rocha, ela vai sofrer alguns processos erosivos e vai arrancar pedacinho de rocha, né, que eu vou chamar de sedimento. E aí esses pedacinhos vão para um lugar, vão para um lugar, vão para um lugar, até o momento que eles vão se depositando e eles vão se compactando e vão formando ali uma faixa, né, que vai originar uma outra rocha, a rocha sedimentar, tá bom? E eu também tenho as metamórficas, que elas podem ser originadas tanto da magmática como da sedimentar também, que são rochas que elas vão sofrer alteração por conta de uma pressão muito grande ou de um calor muito grande, de temperatura muito alta, tá bom? Geralmente é algum movimento de placa tectônica, tá? Enfim, então eu coloquei aqui, né, um esqueminha mostrando para vocês, né, a composição da estrutura interna, né? Ó, tem a litosfera, que é a camada mais externa e sólida, né? Que tem a crosta e a parte superior do manto, tá? E aqui, gente, é onde vai atuar as forças endógenas e exógenas. Como assim forças endógenas? Endógenas, agentes externos. Agentes internos, quer dizer, né? Exógenas, agentes externos, tá bom? É só um outro nome, ok? Então, é aqui onde vai acontecer a formação do relevo, não é? Astenosfera, fusão de rochas, né, que é parte do magma. Então, a parte do manto, que aqui é como se fosse rocha, mas a rocha ainda está misturada com o magma, tá bom? E aqui é onde vai acontecer as correntes de convecção, que eu falei, né, que vai estar borbulhando tudo, tá? E a mesosfera? Mesosfera, gente, é a mesma coisa que o manto, tá bom? É porque pode ter esse nome também, né? Que é a transição, né? Dessa parte que tá borbulhando pro núcleo. Aí eu tenho um núcleo que pode ser sólido na parte central ou líquido na parte mais externa. Aqui eu coloquei um esqueminha mostrando o ciclo da rocha, né? Ó, rocha metamórfica pode originar sedimentar, enfim, né? Originar sedimentar, né? Por intemperismo, sedimentação, né? Então, se ele sofrer processo de intemperismo, aí vai ter esses sedimentos que vai originar a rocha sedimentar, enfim. E pode originar a rocha, cadê? A ígnea, né? A ígnea ela pode originar a rocha sedimentar por transporte, do mesmo jeito a metamórfica, e a sedimentar e a ígnea podem originar a metamórfica, se elas sofrerem ali algum metamorfismo, né? Alguma coisa estranha acontecer com elas, tá bom? E se essa rocha metamórfica, por exemplo, sei lá, ela derreter, né? Vamos supor, ela tá perto ali de um vulcão e sobe um magma e ela derrete, ela vai virar depois uma rocha magmática, tá bom? Relevo, o que a gente pode falar interessante sobre relevo? Relevo, gente, são modelações na superfície, tá bom? Modelações. Eu posso dizer que tem 4 tipos de relevo. Planícies, que é aquela parte mais baixa. Planalto, que é um pouquinho mais elevada. Montanha, né, que é quando tem um pico, né? E a ponta da montanha, gente, é tipo um pico. A ponta do planalto, não. Planalto não tem ponta. Plano alto, né? Ele é alto, só que aqui é plano. Montanha não, montanha é um pico, tá? E depressão, que é uma região mais abaixada, tá bom? Como se eu tivesse abaixado. Agentes internos do relevo vai ter um caráter construtivo. É o vulcanismo, né, os vulcões, e o tectonismo, né, terremoto, maremoto, abalo sísmico, tá bom? Eles geralmente vão ter um caráter construtivo, ou seja, vão ajudar a construir as formações de relevo, ok? E os agentes externos do relevo vão ter um caráter destrutivo, ou seja, vão ajudar a destruir as formações que já existem, tá bom? Então, ó, o intemperismo, que pode ser químico, físico e biológico, né, que a gente já tinha estudado, e a ação dos elementos naturais, né, a ação dos ventos, dos mares, geleiras, rios, chuvas também, e também a ação antrópica, tá? A gente também pode destruir o relevo, tá bom, gente? Então, aqui, ó, as formas de relevo. Eu tenho ali, né, a parte montanhosa, tenho montanhas, tenho serras, né, que são mais abaixadas. Até tem ali embaixo, né, dizendo, ó, rocha magmática, né, foi a rocha que originou. Eu tenho ali uma zona de depressão, ó. Perceba que é como se eu tivesse abaixado, né, como se tivesse aqui caído a zona de depressão, né, mais abaixada. E uma zona de planalto, né, que ela é mais elevadinha, né? E eu tenho ali como se fosse uma mesa, né, gente? Parece uma mesa, parece que eu cortei aqui, né? Ó. Essa parte aqui, escarpa, né? Ó, parece que é um corte.
né, que é a parte do planalto que é cortada. E eu tenho ali planície, né, a região mais abaixada. E percebo que eu coloquei rochas sedimentares. E essas rochas sedimentares, elas estão com cores diferentes, né, ó. Tem uma cor laranja, amarela, verde. Por quê? Porque é o sedimento diferente, gente. Ela não é formada por pequenos grãozinhos. Esses grãozinhos podem ser diferentes, pode não? Pode ser que eu tenha um grãozinho aqui de uma rocha, aí forma essa camada verde. Outro grão que se forma outra, entendeu? Agentes internos, gente, ó, vulcanismo, ó, o vulcãozinho ali, terremoto, né, que é quando acontecer alguma coisa, por exemplo, se essas placas aqui, elas fizeram um movimentozinho, esse movimentozinho pode gerar um terremoto, tá bom? E o tectonismo, né, que é quando as placas estão se movimentando, então, por exemplo, duas placas se afastando, uma placa subindo na outra, a própria placa que está se movimentando, tá bom? Contra a outra. Então, movimento de placa, tectonismo. Agora, o terremoto é a consequência disso, tá bom? E aqui um outro esqueminha mostrando um resumo de tudo isso, né? Os agentes da dinâmica do relevo, né? O que vai formar o relevo. Então, agentes internos ou endógenos, tectonismo, vulcanismo. Tectonismo pode ser hipirogênese. Como assim? Hipirogênese é quando for o movimento vertical, tá? Então, quando esse tectonismo ele tiver um impacto vertical, ou seja, ou ele vai apertar muito, que vai subir um negócio, ou vai descer, tá bom? E orogênese. Orogênese é quando é um movimento horizontal, que é o das placas que a gente viu, né? Então, por exemplo, duas placas batendo, que vai originar uma montanha, tá bom? Vulcanismo vai causar intrusões, né? Quando ele se meter em algum lugar, né? Por exemplo, quando ele se meter numa montanha. Ou então erupções, né? Que a gente tem ali os cones vulcânicos, vai ter a lava, né? Enfim. Agentes externos ou exógenos, a gente pode botar aqui rio, gelo, vento, mar, tá bom? Pode botar outros também, mas por enquanto vamos colocar esses. E aqui a gente tem o processo erosivo deles, ou seja, o papel destrutivo que eles cometem, né? Por exemplo, os rios, eles vão formar vales, né? O vales é tipo assim, eles vão escavar e aí eu tenho uma região que vai, tipo, abrir um vale, tá bom? Terraço, vai formar morro, testemunho, enfim. Essa parte do rio a gente vai estudar melhor no próximo bimestre, tá bom? Mas percebam que todos esses agentes externos, eles têm uma parte destrutiva, mas tem uma parte construtiva também. Eles também ajudam a construir, tá bom? Então, ó, os gelos, o processo erosivo, é quando eles vão formar vales, né? Em forma de U. Processo acumulativo, né? Ou seja, vão ajudar a acumular. Quando eles vão formar as morenas, né? Que a gente tinha visto, né? As morenas. E os lagos também, né? Vocês lembram que a gente tinha visto? Os ventos, o processo erosivo, eles vão formar, eles vão erodir, na verdade, as rochas e montanhas, né? Por exemplo, as próprias rochas sedimentares são formadas a partir do processo erosivo e a acumulação vão formar dunas, né? Então, quando eu vou pegar esses sedimentos e vou juntando, vai formar uma duna, por exemplo, tá bom? Que são morrinhos de areia, tá? Processo erosivo do mar, a falésia, por exemplo, né? Quando eu tenho ali um paredão que eu vai ter água batendo direto, aí vai formar uma falésia, tá? E a acumulação, por exemplo, quando essa água ela vai levar alguns sedimentozinhos e vai formar ali uma restinga, por exemplo, né? A própria praia, né? Que é uma região que é formada a partir do mar, tá bom? A partir de sedimentos trazidos pelo mar, tá, gente? Enfim, foi só um resuminho. Aqui, ó, exemplificando o movimento de epirogênese, né, ó. Por exemplo, quando eu tiver ali uma situação que tá tão complicada, tem uma pressão tão grande, que esse relevo, ele vai subir mesmo, tá? Vai ficar, tipo, todo dobrado. Como se eu tivesse pegado um papel e dobrei. Inclusive, pode ser que ele não aguente essa pressão e ele quebre, né? Aí, quando ele quebrar, eu vou dizer que é uma falha, tá? E quando quiser essa falha, pode ser que ele desça, ou pode ser pelo contrário, que ele suba também, tá bom? Pode ser que o bloco suba. Então, literalmente, é um pedaço de terra que desceu e outro subiu, tá bom? Por isso que eu vou dizer que é pirogênese. Por quê? Porque é um movimento o quê? Vertical, né? Subiu ou desceu. E aqui, orogênese. Orogênese é o que a gente conhece melhor, né? É um movimento mais horizontal, né? Então, eu vou ter ali um dobramento, né, que vai gerar ali, por exemplo, vai gerar montanha, vai gerar uma cordilheira. No mar, por exemplo, quando eu tenho esse afastamento, vai gerar ali uma fossa, né? Enfim, então, são movimentos mais horizontais, tá?
Enfim, espero que vocês tenham entendido, tá, gente? Foi só uma revisão mesmo, né? Pra vocês verem como tudo isso tá interligado. É um conteúdo só, uma coisa só, tá bom? E ajuda a gente a entender, né? O mundo à nossa volta, né? A gente olhar as paisagens e a gente já conseguir pensar, ah, isso aqui foi formado dessa forma, tá bom? Enfim, espero que vocês tenham gostado, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem rever essa aula no canal da escola e as outras aulas também, tá bom? Vale a pena vocês reverem as outras aulas, tá? Pra vocês lembrarem tudo direitinho, tá bom? Acesse o conteúdo da escola, né? Que tá aqui nesse site, que tá aqui bonitinho. E a agenda digital de vocês, tá? Pra vocês fazerem os exercícios, ok? E até a próxima aula.